Mas vamos lá. Pessoal, na última aula, nós falamos sobre clivagem de éteres, né? Foi a última parte que nós falamos na aula anterior. Agora nós vamos encerrar todo o conteúdo de álcools e éteres e eu vou gravar aquela aula que eu estava devendo para vocês do novo assunto, certinho? Então, nós vamos falar agora sobre reação de autooxidação de éteres, vamos falar da reação de epoxidação, falar de éteres de coroa e finalizar todo esse conteúdo com os tióis, né? E os tioéteres, na verdade, né? Então vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje. O som tá saindo legal, tá com eco, tá com alguma coisa? Ou quer que eu altere a forma de gravação? Aqui tá de boa. Tá bom, né? Então beleza. Então Tá vamos de lá. boa, professor. Então tudo bem. Vamos lá então. Reação com éteres, né? Vamos falar agora da reação de autooxidação dos éteres. Então vamos lá. Primeiramente, gente, essa reação de autooxidação dos éteres, nós vamos entender uma coisinha. Primeiramente, a gente vai falar mais adiante, né, que é a reação de radicalar. Reação radicalar. O que é reação radicalar? É aquela que envolve radicais. Se vocês observarem aqui, é a quebra de uma ligação, tá vendo? A quebra de uma ligação. Essa ligação é quebrada de maneira homolítica e assim gera um radical ou dois radicais. Toda quebra de ligação homolítica geram dois radicais. Na verdade, eu já falei isso em Orgânica 1. Vocês já relembram aí, não sei se vocês podem relembrar nesse momento ou já esqueceram tudo, né? É sempre assim, né? Aí vem, o que acontece? Essa reação dá continuidade, como nós já falamos, através da geração de novos radicais. No caso, sempre vai atacar aquele composto com maior facilidade. O oxigênio é um exemplo claro de produção de radicais. Ele facilmente pode produzir radicais. E aqui nós vamos formar um radical, né, a partir do oxigênio na reação com esse grupamento alquil. Certinho? Que composto é esse? Esse composto aqui, se nós formos observar, é um peróxido, né? Peróxido de alquila. Esse peróxido radicalar vai atacar novamente novos grupos alquilas, né? Ou outros compostos orgânicos e dar continuidade formando novos radicais. Certinho? E aqui tem a finalização normal, como nós já sabemos, formando então os produtos da neutralização desses radicais. Certo? Esses compostos que formam radicais são compostos com cadeia orgânica, geralmente de hidrocarbonetos e assim, cadeias muito longas, né? O caso dos ácidos graxos, que formam radicais facilmente, certo? Porque com o aquecimento, aí o pessoal fala, mas aquecimento de óleo. O aquecimento de óleo, na verdade, gera grande quantidade de radicais livres, que uma das formas de formar radicais é justamente o aquecimento. Outra forma é sobre a irradiação de luz ultravioleta. Certinho? Então, aqui é o esquema geral de uma oxidação de um ácido graxo. Na verdade, é o comportamento de oxidação de compostos orgânicos de modo geral. Mas o ácido graxo aqui nessa reação, ela é oxidada pela presença do oxigênio. Então, o oxigênio que nós respiramos vai para todo o organismo e também vai oxigenar a região de oxidação de ácidos graxos. Essa reação é uma reação que a gente observa claramente, vocês podem analisar talvez em bioquímica, a oxidação desses ácidos graxos. Certinho? Então, beleza, né? Então, o peróxido é o responsável por esta oxidação. Mas o que isso interfere, gente? Olha só, os éteres se oxidam da mesma maneira também, né? Com essa reação de autooxidação. Se vocês observarem, aqui o radical, né, é formado e assim, na presença do oxigênio, esses éteres podem ser facilmente oxidados. Certinho? Beleza. Então é só para a gente ter uma noção de como é que acontece essa autooxidação. Mas não vamos ver muito mecanismo disso, não. Beleza? Mas, para que entender isso? Porque a gente vai falar um pouquinho mais de
epoxidação, que é a formação dos éteres dentro do nosso organismo. Como é que acontece isso? Então, as reações de oxidação de éteres na verdade, uma reação de autooxidação utilizando na presença de oxigênio. Ou seja, o que é um epóxido? Ou um epóxido na verdade, um óxido de carbono. Certinho? Então, é isso que nós vamos analisar aqui agora. Vamos lá. Então, essa reação de epoxidação tem a ver com esse entendimento do oxigênio que ataca o carbono e oxida, certo? O éter é um dos exemplos. Beleza? Vamos lá, então. O que são epóxidos? Gente, epóxido é, na verdade, uma reação de oxidação de alcanos. Só que, na verdade, a gente vai analisar os alquenos, ou seja, a ligação dupla ela é oxidada pelo oxigênio, formando, assim, uma ciclização em 2 carbonos apenas, ou seja, geralmente em 2 carbonos. Mas essa ciclização na ligação dupla. Observe aqui, ó, que eu tenho aqui o eteno, certo? O eteno. Opa, peraí, deixa eu voltar. O eteno, que na presença de oxigênio vai formar o óxido de etileno, também conhecido como oxirano, que é o nome oficial da IUPAC. Propileno, o que vai acontecer? Na oxidação, ele vai virar o óxido de propileno, ou óxido proveniente da reação do propeno, certinho? Então, esse óxido aqui, na verdade, ele é um epóxido, ou seja, um óxido de carbono. Aqui nós temos outro exemplo, né? Utilizando o buteno, né? But1Eno, vai formar o quê? Já muda um pouquinho a nomenclatura, já passa a ser o quê? Ou 2-etil etiloxirano, porque etil está aqui, oxirano lembra essa estrutura, ou 1,2 epóxibutano. Observe que 1,2 é a posição onde está o oxigênio, no carbono 1 e no carbono 2. Aí 1,2 epóxibutano, ok? Aqui já muda um pouquinho, já o 2,3 dimetiloxirano ou 2,3 epóxibutano, que no carbono 2 e no carbono 3. Certinho? Aqui já temos outro exemplo, diferente um pouco. Oxirano novamente, tá vendo? Ó, sempre vai ter o oxirano. A ideia é essa. Então, 2,2 no carbono 2, eu tenho 2 metis, então oxirano. Ou então 1,2 epox, tá vendo? 1,2 epox, 2 metilpropano, porque aqui vira uma ramificação. Ok? Então, essas são as nomenclaturas que nós podemos observar nos epóxidos. Lembrando que o verde aqui é a regra da IUPAC e o outro em azul é nome usual. Temos aqui só para representar novamente, né? O óxido de etileno, óxido de propileno. Aqui o óxido 1,4 butileno, né? Na verdade, ou óxido de 1,4 butileno. Observe que o carbono 1 e o carbono 4 são os responsáveis pela ligação com o oxigênio. Aqui já é o carbono 1 e o carbono 3. Já não é que nós não observamos a presença do oxirano. Por isso que não temos a nomenclatura oxirano aqui. Beleza? Aqui eu tenho o oxaciclopropano. Observe que o oxa é pela presença do oxigênio na forma de epóxido e ciclopropano, que é a cadeia com... mas por que propano se só tem 2 carbonos? Sim, mas o oxigênio aqui conta como se fosse uma cadeia cíclica com mais um carbono. Aqui observamos a mesma coisa, ó, ciclohexano, ok? Oxaciclohexano. Porque esse óxido aqui está dizendo que um dos carbonos foi substituído pelo oxigênio. Esse daqui é 2-oxo, observe, 1, 2, carbono, como se fosse carbono 1, 2. Oxo é a presença de um oxigênio na forma de carbonila. Toda vez que vocês observarem o termo oxo, é carbonila. Então, 2-oxo, oxaciclopentano. Então, é só a nomenclatura para a gente entender como é que se dá o nome desses compostos, beleza? Vamos lá. E aí a importância desses compostos óxidos de carbono, ou nós chamamos também simplesmente de epóxido. Observe que eu tenho aqui a disparlura, né?
é um feromônio sexual feminino da mariposa. Esse composto aqui possui em sua estrutura um epóxido. Essa estrutura é responsável pelo feromônio dessa mariposa. Com a presença dessa substância no ar, as mariposas vão atrás, né, da fêmea através desse hormônio. Inclusive, ele pode ser utilizado, né, no combate a essas mariposas, porque a partir do momento que você dispersa esse feromônio em uma plantação, as mariposas não têm um senso de orientação e elas acabam morrendo parada sem saber para onde ir, certo? Temos aqui outro exemplo, né, que é o feromônio da barata americana fêmea, né, que no caso é a mesma ideia, né? A barata também libera esse feromônio e o macho vai à procura. E nesse caso aqui, observe, tem 2 grupos epóxidos. Então, esse composto aqui também tem em sua estrutura o grupamento epóxido, que é responsável por esse feromônio, no caso da barata. Então, são várias aplicações no nosso organismo também. Vamos lá. Então, gente, como é que esses epóxidos são produzidos? Lembra lá, né, da reação de autooxidação? Observe que aquela autooxidação veio de um ácido graxo, principalmente ácido graxo insaturado, e forma nesse meio termo na verdade como intermediário também, vai reagir formando um perácido. Esse perácido é o responsável pela produção do epóxido, certo? Só para a gente voltar aqui, um dos subprodutos neste composto aqui é justamente a presença desse perácido aqui, que pode ser produzido pela oxidação com oxigênio. Certo, gente? Vamos lá, então. Como é que funciona essa reação? O alceno vai reagir com o perácido, formando assim o peróxido, e como subproduto o ácido carboxílico. Vamos ver o mecanismo. Como é que funciona? Olha aqui, o alceno ataca o oxigênio da hidroxila. A ligação com o hidrogênio vem rapidamente para o carbono, né? Já ele captura o hidrogênio completo. A ligação do oxigênio entre os 2 oxigênios salta virando a ligação dupla, e a ligação dupla se quebra formando um par de elétron livre. Esse par de elétron livre, então, vem e retira o hidrogênio que está em excesso aqui na ligação dupla, certo? Aqui tem um mecanismo. Deixa eu ver se aqui tem presença de água, não. Aqui não tem, deixa eu ver se esse tem, não tem não. Então vou desenhar aqui, vamos lá desenhar, para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora, pegar o alceno novamente, o mesmo, né? Vou pegar o eteno. Ligação dupla. Olha só, tem aqui um peróxido, vou pegar o perácido, né? Vou pegar o perácido de acetila, né? Vamos lá, o que vai acontecer? Na verdade, esse composto vai então, deixa eu botar aqui. Deixa eu vou usar o branco mesmo para botar os pares de elétrons. Vamos lá. Então, olha só o que acontece. O par de elétron, o par de elétron π, certo? Vai atacar o oxigênio, certo? O par de elétrons do hidrogênio vai para o carbono. A ligação com o oxigênio vem aqui, formando uma ligação dupla. E essa estrutura se quebra, formando a ligação, um par de elétrons livre. Certinho?
Então, ó, aqui nós vamos ter, então, observe que eu vou com oxigênio para um lado e já forma a ligação com o outro, certo? O que que acontece aqui? Eu vou ter, então, um oxigênio aqui protonado, formando... Tá, vamos lá. Então, aqui, ó, ataca, retira o hidrogênio que tem excesso, devolve parte de elétron. Espera aí que eu botei parte de elétron demais aqui. E aqui ficou protonado. Pronto. Então, ó, nesse processo, nós vamos ter a produção do epóxido. E como subproduto, o ácido carboxílico correspondente. Prontinho. E aqui eu tenho o oxirano, né? Esse é então o mecanismo de produção do epóxido. Beleza? Então vamos lá. Preparação de epóxido a partir da aloidrina, né? Primeiramente, como é que é produzida uma aloidrina? A aloidrina é uma reação que ataca depende do alceno, né? Como nós vimos lá em Orgânica 1, é uma reação de halogenação na presença de água, né? Uma halogenação na presença de água. E forma, então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Vai formar o quê? Uma aloidrina. O que é aloidrina? Na verdade, é a hidroxila e o halogênio na mesma estrutura. Beleza? Então, isso aqui nós já mostramos em Orgânica 1, vocês já viram no semestre passado, essa reação de produção de aloidrina. O halogênio é atacado, né? Ou melhor, ataca a ligação dupla, forma o íon bromônio, né? No caso aqui, ao invés de formar o carbocátio, e na presença de água, a água ataca o carbono, formando assim a aloidrina. Certo? Beleza, então, aí depois que eu formo a aloidrina, o que que acontece? Vamos lá. Olha só, aloidrina hidroxila halogênio, certo? O meio é básico, né? Nós temos aqui um meio básico. E o que é que vai acontecer? Primeiramente, o meio básico vai neutralizar a hidroxila como se fosse um comportamento ácido. Daí vai formar o quê? Um alcóxido. Na verdade, né, uma aloidrina, só que com oxigênio desprotonado. Depois que é desprotonado, esse oxigênio, como está rico em elétrons, ele vai atacar o carbono ligado ao bromo ou a qualquer halogênio. Esse ataque ocorre porque o carbono aqui, devido à eletronegatividade do halogênio, ele está extremamente eletropositivo, vai estar perdendo elétrons. O que vai acontecer então? Ó, o ataque. Esse ataque vai ocorrer por trás do carbono, certo? Que é um mecanismo do tipo SN2. E assim forma o epóxido. Observe que é bem simples. Não é complexo, não. Primeiramente, em meio básico, depois eu aqueço. Pronto, aí eu vou formar o quê? Esse composto. Ok? Semelhante à reação de Williamson. Que eu uso um alcóxido para reagir e substituir. Só que aqui eu vou substituir de maneira interna, ou seja, é uma intrasubstituição. A substituição acontecendo na própria molécula. Ela é o nucleófilo e ela é o eletrófilo. Certo? Tranquilo aí? Beleza.
Agora nós vamos falar da abertura do anel epóxido. O que é que acontece? O epóxido, assim como ele é formado, ele também pode ser aberto, pode virar outra coisa. Pode virar um outro composto a partir do que ele iniciou. Aí vem, a abertura do anel vai depender qual é o meio reacional que nós estamos trabalhando. Quando o nucleófilo for uma hidroxila, ou seja, meio básico, né, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação SN2 também, substituição, e nesse subproduto eu vou formar um diol. Quando a hidroxila é o meu nucleófilo, eu formo um diol. Certo? Quando, aí vem o resumo. Dependendo do nucleófilo, eu vou formar produtos diferentes. Lembrando que sempre um deles é um álcool, porque é o oxigênio presente do epóxido. Então, se for um alcóxido, vai formar um álcool com éter. Se for o cianeto, ou seja, cianeto de sódio, como o grupamento ciano, vai formar o quê? Um ciano de alquila com um álcool. Se for um tiol, vai formar o grupamento tiol e o álcool. Se for composto de Grignard, vai manter o álcool e formar um grupamento de alquila. Certo? Se for o alumidreto, certo? Ou hidreto de alumínio ou hidreto de boro, vai formar o quê? Álcool, e aqui é somente o hidrogênio. Então forma um álcool comum. Então, gente, essa reação é bem simples. Primeiramente, a hidroxila ataca o carbono por trás, abre a ligação do anel, a água que está em meio, ou seja, a outra parte do nucleófilo que está no meio, vai protonar o oxigênio proveniente do epóxido. Lembrando que o nucleófilo entra na molécula imediatamente. Então, se for o ciano, vira ciano. Se for o alcóxido, vira alcóxido aqui imediatamente. Certo? Então, não é complexo de se analisar, não, viu, gente? Parece complexo, mas não é não. Que é o resumo de toda a reação, né? A abertura do anel, aqui é o meio, essa reação acontecendo em meio ácido, né? Nós vimos em meio básico, agora em meio ácido. Como é que acontece meio ácido? É bem parecido. A diferença é que há a formação, né, de ele é protonado inicialmente e depois desprotonado. O meio ácido vai, então, protonar o oxigênio do epóxido e, assim, com ele protonado, você aumenta a eletrofilicidade do carbono, o que possibilita o meio aquoso, a água, atacar o carbono, porque agora a água é um nucleófilo mais fraco do que a hidroxila. Então, mesmo sendo mais fraco, você aumentou a eletrofilicidade do carbono. Depois que a água ataca, você vai ter a abertura do anel. A abertura do anel vai formar aqui um álcool protonado. A água vem, retira e reconstitui o catalisador. E assim vai formar um diol. Ou um glicerol, tanto faz que a gente chama. Mas o glicol aqui na verdade, o glicerol é justamente a presença desse duas hidroxilas, neste caso aqui. Certinho? Eu gosto sempre de mostrar um mecanismo, eu desenhando, que vocês acompanham. Vamos fazer o mecanismo de produção ou abertura do anel do epóxido a partir de meio ácido, né? Vou pegar aqui, por exemplo, aqui. Pronto. Vou pegar essa estrutura aqui, certo? Metiloxirano. Vamos lá, vai reagir com o meio ácido, né? No caso, com ácido sulfúrico em meio aquoso. Essa é a equação geral, né, dessa reação de abertura do anel. Observe aqui, gente, ó. Primeiramente, esse ácido em meio aquoso, ele vai estar principalmente na forma de hidrônio. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa estrutura que vai reagir com o hidrônio, né? O mecanismo. Vai reagir com o hidrônio. E o ataque vai acontecer ao carbono
e abertura do anel. Vamos lá, o que vai acontecer? Primeiramente, vamos ter a protonação, certo? Do oxigênio do epóxido. Depois, nós vamos ter a abertura do anel, né? Ó, observe que a protonação, gente, sempre tem que pensar da seguinte maneira. Se eu tenho um nucleófilo forte, a tendência é o seguinte, SN2, então já ataca direto. Se eu tenho um nucleófilo fraco, a tendência é seguir SN1, porque eu vou ter que aumentar a eletrofilicidade do meu grupamento. Ou eu aumento a nucleofilicidade, ou eu aumento a eletrofilicidade. Neste caso da reação em meio ácido, eu aumento a eletrofilicidade. Porque o meu nucleófilo é fraco, é água. Água não é um nucleófilo forte. O que vai acontecer aqui agora? Ó o ataque. Vai, ó, por trás, lembrando que é por trás, nesse ataque aqui abre o anel. Imediatamente, eu vou ter agora uma hidroxila. Certo? Aqui, carbono. Agora, com a hidroxila protonada aqui embaixo, proveniente da água. E como a reação é em meio aquoso, eu vou ter o que ali na reação? Água. Essa água agora vem, ó, desprotona a hidroxila e devolve o par de elétrons. Assim eu vou reconstituir o meu catalisador e vou ter a produção do meu diol. Ou glicol, tanto faz. Prontinho. Certo? Então aqui eu tenho uma reação geral do mecanismo de abertura do anel em meio ácido. Tudo bem aí, gente? Ok, então vamos lá, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que nós chamamos de éteres de coroa. O que vem a ser éteres de coroa? Gente, esses compostos aqui são de suma importância para o entendimento, principalmente das reações de complexação no nosso organismo. Esses éteres de coroa, nós encontramos em moléculas importantes do nosso organismo, porque eles são responsáveis em transportar o metal, né, ou utilizar o metal em reações, no caso do cobre, do ferro. O ferro, por exemplo, que é o responsável pelo transporte de elétrons dentro do nosso organismo, que aí no caso vem a questão do oxigênio, a gente fala, o transporte de oxigênio, o oxigênio vai e vem gás carbônico. Na hemoglobina, nós temos essa característica, certo? Então a presença dessa estrutura facilita esta complexação, permitindo que o metal seja abraçado, forme um complexo organometálico, né, uma estrutura organometálica estável no nosso organismo. Ok? E o que vem a ser éter de coroa? Éter de coroa é uma cadeia cíclica com vários éteres. Como assim vários éteres? Vários oxigênios na estrutura, formando o ciclo. E sempre nós vamos trabalhar com dois oxigênios, ou dois carbonos entre dois oxigênios, certo? Por isso aqui, ó, dois carbonos. Aqui, ó, dois carbonos, dois carbonos, dois oxigênios, tá vendo? Então, observe que eu tenho aqui o primeiro deles, que é o mais simples, é o dioxirano. Por que dioxirano? São dois éteres, né? Na verdade, o que nós vamos ter? Dois oxigênios ligados a dois etil, certo? Tenho aqui, aí vem a grande ideia, né? Como é que nós vamos dar o nome a outros compostos? Aí vem a ideia, ó, 9 coroa 3. Coroa, porque tá em inglês, né? Então, mais aqui, ó, 9 coroa 3. O que significa 9 coroa 3? São 9 carbonos ao todo, certo? 9 átomos na cadeia cíclica ao todo, sendo que 3 deles é oxigênio. 12 coroa 4.
Quer dizer o quê? São 12 átomos na cadeia cíclica, no ciclo, e 4 deles é oxigênio. 15 coroa 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 átomos na cadeia cíclica e 5 deles é o oxigênio. Beleza? Então é bem fácil dar a nomenclatura dessas estruturas. Aqui eu tenho, como eu falei com vocês, ele é responsável pela complexação de metais. Ó como ele abraça o metal mais facilmente, ó. Ó, isso permite a complexação do metal e uma estabilidade desse metal em solução, principalmente para evitar coagulação, certo? É o caso do EDTA, tem efeito semelhante, né? Vai complexar o metal para não coagular. Temos aqui outro exemplo, né? O cobalto. O cobalto também é muito importante no nosso organismo. Deixa eu apagar aqui, às vezes aperto o botão sem querer. Então, ó, tem aqui o cobalto, né? Também, um exemplo, ó, o que coroa é esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então é o 15 coroa 5. Né? São 15 átomos nas centrais e 5 deles são oxigênio. Aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o... Isso aqui são quantos? São 18, né? 18 coroa 6. Deixa eu contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Com 6, 18. Exatamente. 18 coroa 6. Ó, lembrando que sempre aumenta, só para não esquecer, aumenta o quê? Ó, 2, né? Aqui, ó, 9 para 12 aumentam 3, 12 para 15 aumentou 3, 15 para 18 aumentou 3. Então, sempre 3 em 3. Beleza? Ok? Alguma dúvida aí da importância desses éteres de coroa? Vamos dar continuidade aqui. Muita dúvida. Fala, nego. Não tem direito aquele lá, trem lá não, Flávio. Aqui? Tá repetido aí, na moral. Vamos lá. Aqui nós temos o que nós chamamos de éteres de coroa. O que são éteres de coroa? Éteres de coroa são compostos que possuem sua estrutura uma cadeia cíclica, certo? Com éteres. Simples assim. Como é que a gente dá? Aqui o importante para vocês entenderem é a funcionalidade dele. Qual a funcionalidade desses éteres? Formar complexos com metais e permitir a solubilidade desses metais no nosso organismo, evitando que ele coagule o sangue, por exemplo. Certo? Sem contar também que eles são responsáveis pelo transporte, fazer transporte desses metais e permitir a funcionalidade deles. É o caso do ferro, do cobre, do cobalto, do potássio e assim vai. O que esse éter faz? Ele vai complexar o metal, devido à presença de grande quantidade de oxigênio. Ó. Se vocês observarem, esses oxigênios estão com pares de elétrons livres aqui. Ó. Então, esses pares de elétrons vão se ligar ao metal mais facilmente, porque os metais possuem sua estrutura orbitais vazios. A questão aqui é da nomenclatura desses éteres. Bem simples. Como é que dá a nomenclatura? Temos aqui o primeiro, que é o dioxano, certo? E a partir desses aqui, vamos aumentar o número de carbonos. Aqui tinha 4, agora... esse aqui não leva em consideração que é o primeiro. Mas a partir do 9 que a gente vai aumentando esse número de átomos, né? Que 4 com 2, 6, aí vai aumentar para 9. Né? Segue 3 do mesmo jeito. Mas vamos pegar desse aqui que é mais interessante. Porque aqui já começa a dar uma nomenclatura comum. Observe, ó. Comum não, é repetitiva. Temos quantos átomos aqui no ciclo desse composto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 átomos, tá aqui, ó, 9 átomos. Coroa, na forma de uma coroa. Na forma de uma coroa, cadeia cíclica. Com 3 átomos de oxigênio dentro dela. Certo? Aqui, coroa, temos 12 átomos na sua coroa. E 4 deles é oxigênio. Entendeu aí, Thaleson? Sim, tô entendendo. Beleza? Esse daqui, 15 átomos, 5 deles é oxigênio, na forma de uma coroa. Beleza? Aqui são 18 e assim vai. Qual a importância dele? Aí vem aqui a representação. Quer dizer o quê, ó? Deixa eu limpar aqui.
Ele é responsável pela complexação do metal. Tá vendo aqui, ó? O par de elétron dele se liga ao metal e mantém o metal complexado. O metal aqui, como no caso do cobalto também, tá vendo, ó? Ele fica complexado. Então, com essa complexação, o metal fica disponível, fica livre no nosso organismo e pode circular, mobilizar, né? Ou seja, a mobilidade dele é grande. Ele pode se não coagular, não formar precipitado no nosso organismo. Entendeu? Ou a coagulação do sangue é um exemplo do metal insolúvel. Por isso que pessoas com diabetes, que têm excesso de glicose, esse excesso de glicose vai formar a acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A vai se converter em corpos cetônicos, porque devido à falta do ácido glioxilato, não, glucomato, acho que é glucomato, não lembro. O glucomato, acho que evita a entrada no ciclo de Krebs, certo? Aí você formou o piruvato. O piruvato não entra no ciclo de Krebs devido à inexistência desse glucamato. Acho que é glucamato, não lembro direito, não. Vocês lembram mais do que eu. Depois, esse piruvato não tem o que fazer, então ele vai ser convertido em acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A vai entrar em excesso. Então, entrando em excesso, esse acetilcoenzima A é convertido em corpos cetônicos. Os corpos cetônicos deixam o nosso sangue ácido. A acidez aumentando, aumenta a solubilidade dos metais. Com isso, facilita a hemorragia. Porque o metal muito solúvel, ele torna o sangue mais fluido e, consequentemente, qualquer corte, a pessoa pode ter uma hemorragia. Por isso que a cicatrização em pessoas com diabetes é difícil, porque a acidez do sangue é grande demais e evita a coagulação. Certo? Beleza aí, Thaleson? Entendeu? Tranquilo? Então vamos lá. Próximo, para finalizar o conteúdo de álcools e éteres, nós vamos entrar agora no que nós chamamos de tióis e sulfetos. Certo? Agora é rápido, ó. Não é muita coisa, tá vendo? Só são 3 slides para explicar a vocês. Eu vou fazer o mecanismo e acabou. Olha só. Gente, os tióis, também nós temos o tiona. Ó, nós vamos encontrar tióis, tionas, tioéteres, certo? E o que são isso? E tem os disulfetos e assim vai, outras estruturas do enxofre. Na verdade, qual é a diferença entre um e o outro? O tiol, gente, é, na verdade, um álcool, como se fosse um álcool. A diferença do tiol para o álcool é que no lugar do oxigênio eu tenho enxofre. Certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, só para vocês pegarem de um modo geral. Deixa eu limpar aqui. Ó, se eu pegar aqui o álcool etílico, certo? Isso é um álcool, beleza? A partir do momento que eu substituo o oxigênio por o enxofre, deixa de ser um álcool e passa a ser um tiol. Aqui é um álcool e aqui é um tiol. Só isso. Observe que a diferença só está na presença do enxofre no lugar do oxigênio. Lógico que o comportamento é diferente, as reações, a propriedade física, tudo é diferente, porque o oxigênio realiza a ligação de hidrogênio, enquanto que o enxofre não. Beleza? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona isso. Compostos de enxofre, tióis e sulfetos. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui, o que é que nós temos aqui, ó? Um disulfeto. O que é um disulfeto? É um enxofre ligado a ele mesmo, tá vendo? Como se fosse um peróxido, só que aqui chamamos de disulfeto. Encontramos muito isso no nosso organismo. Esse composto aqui, esses disulfetos e os sulfetos, são responsáveis pelo cheiro desagradável. Quando você pega um ovo podre, ele tem a presença de enxofre na forma, se não me engano, de disulfeto. É isso que torna fedorento. Aqui é a cistina, que é um exemplo de um composto com esse disulfeto. Temos aqui a cisteína também, que é um tiol. Olha bem, a cistina é um disulfeto. A cisteína é um tiol. Por que é um tiol? Observe, enxofre ligado a carbono ligado a hidrogênio. A metionina é um
tioéter. Olhe bem, é um tioéter. Por que um tioéter? É um enxofre ligado a carbono de um lado e carbono do outro. Eu tenho aqui tiol, disulfeto e tioéter. Certo? Aqui, como é que vamos dar a nomenclatura desses compostos? É simples. Ao invés de chamar ol por causa do álcool, nós vamos colocar no final tiol. Olha que massa. Certo? Ó, bem simples. Ah, mas tem uma coisa. E se ele for ramificação? Se ele for ramificação, a gente usa o termo mecárpito. Mecárpito. Olhe bem, mecárpito é o grupo funcional do enxofre na forma de tiol. Beleza? Então vamos ver esse aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4. No 3 eu tenho metil. Então, 3 metil. O enxofre na forma de tiol está no carbono 1. Então, 1 butano de tiol. Podemos colocar butano-1 tiol também, né? Podemos encontrar. Aqui, propano. Então, na verdade, só tem 3 carbonos. Esse é o propil, vamos botar assim. 1 propano-tiol. Carbono 1 ligado. Poderia ser 2 propano-tiol e assim vai. Ah, ele agora é uma ramificação. Por que ele é uma ramificação? Porque a hidroxila tem preferência na nomenclatura principal da cadeia. Certo? Então, aqui ele entra como ramificação. Está em qual carbono? Carbono 2. 2 mercapto, etanol. Ó, etanol, 2 mercapto. Ok? A acidez dos tióis são maiores do que os álcoois, certo? Porque ele, apesar do oxigênio ter maior eletronegatividade, atrair com mais força, só que os álcoois têm uma ligação muito forte, então impede a saída desse hidrogênio facilmente. Já nos tióis, essa ligação com o enxofre não é tão forte e permite que o hidrogênio seja ionizado facilmente, certo? Como eu já falei, não fazem ligação de hidrogênio, né? Então são moléculas polares. Então seu ponto de ebulição sempre vai ser menor do que o dos álcoois. Vamos lá. Desprotonação dos tióis. Comportamento ácido, né? Um tiol, ele vai reagir com a base e formar o íon tiolato. Esse é o segredo, ó, o íon tiolato. Esse íon tiolato, ele é responsável por ataques em compostos, porque ele forma um grupo agora nucleofílico muito forte. Igual os alcoólicos, né? Só que a gente chama de tiolato. Beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer? Então, depois de formar o tiolato, pode acontecer mecanismo SN2, SN1. Só como é um nucleófilo forte, geralmente segue o caminho mais para SN2, não SN1. Podemos, no caso, fazer a reação de halogenação e assim, de posterior, formação de sulfeto. O que acontece? Aqui, ó. Temos aqui o tiolato, vai ser atacado por um halogênio, né? E vai formar esse intermediário aqui, tá vendo? O halogênio ligado ao enxofre. Só que o tiolato que está em solução, rapidamente, ele ataca o outro enxofre, porque esse bromo é um excelente grupo abandonador. Daí forma o que nós chamamos de tiosulfeto. Certo? Tiosulfeto, desculpa, disulfeto. Essas ligações, essas substituições ocorrem no nosso organismo rapidamente. Certo, gente? Porque esses disulfetos existem em compostos do nosso organismo. Preparação dos sulfetos a partir de tióis. Então, vamos preparar os sulfetos a partir de tióis. O que é sulfetos? Também conhecemos como tioéteres. Certo? Vamos lá. Tem um tiol, ele vai formar o quê? Uma cadeia, um tiolato. Um tiolato que é um nucleófilo forte. E bota para reagir com quem? Com um aleto de alquila. O aleto de alquila vai, então, ter um grupo abandonante muito bom, né? E rapidamente o enxofre percebe esse carbono que está ligado ao aleto, que permite a saída desse aleto, e esse carbono está positivo por causa da natureza, né? Do eletronegativa do aleto, e, consequentemente, permite a formação do meu tioéter. É bem simples a reação também. Nada muito complexo. Certo? Então, gente, ó. Essas são todas as reações de
relacionados a álcools e éteres. Lembrando que a gente fala de tióis e tioéteres e disulfitos porque estão dentro da mesma característica. Beleza, gente?